Bem-vindos a mais um vídeo do canal Balneário, mais uma conversa de balneário, a primeira desde há algum tempo. Desta vez voltamos a Vila Real, vamos falar com o Mr. Patrick, que foi um dos responsáveis, foi o homem do leme naquela época do Vila Real, que nós já falamos aqui algumas vezes, com o Fred, por exemplo, e vamos já ter uma conversinha interessante com o Patrick, também falar um bocado da carreira dele como jogador, antes disso, de chegarmos a essa grande época com o Vila Real. Estamos num ambiente diferente do habitual, costumamos normalmente estar numa bancada do estádio, no relevado. Hoje viemos aqui até ao Palácio de Mateus, um ícone da região de Trás-os-Montes e Vila Real em concreto, que nos abriu as portas, e temos que agradecer às pessoas que nos receberam aqui, ao Sr. José Carlos, que nos veio cá mostrar o sítio e dar-nos a escolher esta bela sala, e ao Sr. José Sousa, que fez a ponta, meu pedido aqui para nos arranjar um sítio. Eu estava à espera que ele me arranjasse uma coisa um bocadinho mais modesta, mas ele deu completamente as minhas expectativas. Pronto, começando. Estamos cá com o Patrick Canto, como eu tinha dito, homem que liderou o Vila Real numa época memorável para os adeptos do clube. Vamos começar por falar um bocadinho sobre quem é o Patrick e também o percurso dele como futebolista, como eu já falei. Patrick, antes de mais, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Apresente-se um bocadito, falar quem é o Patrick que temos cá hoje. Bem, eu sou uma pessoa normal, fui nascido e criado em Chaves, também uma pequena cidade aqui do nosso distrito. O meu percurso, como qualquer jovem, nos anos 80 era jogar futebol, não havia mais nada para fazer na altura e todos nós na altura sonhávamos jogar no Grupo Desportivo de Chaves, e eu, com 8 anos, entro no clube, tive a felicidade de por lá ficar durante 14 anos, passei pela formação toda, ainda tive uma passagem pela formação do Vitória e depois subi a sénior também do clube, estive lá 4 ou 5 anos, e depois tentei sempre também conciliar a parte académica com a vertente futebolística. Sempre fui uma pessoa muito disciplinada e até obsessiva no que queria. Consegui tirar o curso de Educação Física em Vila Real, conciliando com os treinos, e depois cheguei a uma altura em que tive que começar também a optar, talvez o maior erro que tenha feito na minha vida, mas na altura pensei as coisas de maneira diferente e comecei-me a dedicar mais ao ensino e comecei a jogar em divisões mais inferiores, segunda B, terceira divisão, para poder conciliar com o meu trabalho, e pronto, estive ligado como jogador 32 anos, joguei futebol durante 32 anos e foi um percurso que me enorgulhece muito. Olho para trás e com muita saudade, conheci gente fantástica, tenho os meus amigos, a minha vida foi toda construída dentro de um campo de futebol. Isso é o meu passado, orgulho muito. O resto, sou o típico homem dos anos 80, com os valores da altura, gente muito disciplinada, gente muito abnegada, e sou uma pessoa mais ou menos assim, não? Ok. Eu tomei algumas notas e daquilo também que já falou, foi uma carreira, pelo menos como sénior, de mais de 20 anos, tudo aqui em clubes da zona, talvez fruto dessa conciliação. Há aqui talvez 2, 3 interregnos em que dá um salto geográfico maior. Esses saltos deveram-se também ao trabalho? Sim, porque eu estive, acabo o curso, eu faço um contrato profissional com o Desportivo de Chaves na altura, 5 anos. Na altura os cursos, as licenciaturas eram de 5 anos, e eu acabo a licenciatura no fim desse contrato, e o Chaves acha por bem não me renovar o contrato. Eu na altura fiquei estes gajos, sou aqui um gajo da terra, tenho um potencial do caraças, achava eu.
e não querem apostar em mim, mas eu percebo agora, à distância, que não se pode fazer tudo. Eu quis tirar o curso em 5 anos e era profissional. Só para vocês terem uma ideia, era um curso de desporto, eu tinha treino às 3 da tarde, porque antigamente havia a ideia, os treinadores tinham a concepção metodológica que se tinha que treinar à hora de jogo. Então nós treinávamos às 3 da tarde, na primeira liga. E eu tinha 2 horas de natação de manhã e 2 horas de atletismo, ia treinar. Ou seja, fisicamente o meu corpo não evoluiu aquilo que podia ter evoluído e eu acho que não evoluiu o que deveria ter evoluído. Ou seja, eu não me dediquei a 100% ao que era o futebol e daí acho que a minha evolução foi ali um bocado truncada. E nesse aspecto acabou o contrato e eu fiquei um bocado desencantado, vou-me já dar aulas, vou-me dedicar à escola e depois para onde for arranjo o clube. E andei por aí, estive para os Açores, também joguei lá nos Açores, depois fui para Coimbra, também andei ali por Coimbra, por Mirandense, andei ali por aquelas zonas e depois regressei aqui à região, comecei a arranjar colocação escola mais perto. E um dos meus melhores amigos na altura disse-me: o que é que estás a fazer nos nacionais? Não? Eu tinha pai 31 anos, o que estás a fazer nos nacionais? Anda, mas é para a distrital, treinas menos, ganhas mais, ou o mesmo, ou menos um bocado, não te chateias, não vais para o Porto, para a Braga. E eu disse: se calhar és capaz de ter razão. Também já estava um bocado cansado, já não aspirava a nada, e então meti-me nos distritais e foi a melhor coisa que fiz, vou-lhe ser sincero. Gostei muito do tempo que aqui passei na distrital, estive em 3 clubes só e foi a minha sorte porque senão nem me casava. Foi na distrital que arranjei a minha mulher. Isto de futebol isto de futebol, se não fosse futebol estava desgraçado. Ok. Desses anos todos, inclusive esses 5 anos nos Chaves em que faz essa escolha de tentar conciliar. No caso concreto estamos a falar de um curso, de uma escolha profissional e académica também física, não é? Por isso daí a questão da natação e do atletismo que falava. Mas acha que se a escolha académica fosse outra, fosse um curso, por exemplo, mais ligado às letras ou às ciências, seria mais fácil essa conciliação? Talvez sim, porque não requeria a minha presença nas aulas, porque as aulas práticas éramos obrigados a ir na altura e eu tinha a estatura de outro estudante, não ia a todas, mas tinha que ir a grande parte delas. Talvez sim, era um estudo mais à distância, mais em casa, poderia ser mais fácil de conciliar. Mas eu, atendendo à minha personalidade, à minha maneira de ser, eu acho que eu quando me meto numa coisa, eu quero fazer tudo ao mesmo tempo e foi um erro que cometi, um grande erro que cometi. Porque se fosse nos tempos de hoje, com as dificuldades laborais que há, com a dificuldade que há de arranjar emprego, eu de certeza que teria optado pelo futebol. Mas na altura não, na altura a vida de professor era outra, tínhamos colocação, era mais fácil. E eu optei também pela segurança, não é? Claro. Agora acho que foi um erro, mas na altura. Ok, enquanto jogador, também para fecharmos um bocado o capítulo como atleta, como é que era o Patrick como jogador? Bem, eu cresci numa cultura e na ideologia de um clube que ainda hoje o fazem, parece-me a mim, que o grupo dos Clubes de Chaves tenta incutir na formação e nos seus jogadores o que é ser-se transmontano, o que é viver em zonas do interior, distantes de tudo, onde as dificuldades são enormes. É uma região de gente de trabalho, de gente sofredora, de muita imigração, de gente que sofreu muito, e então o clube tenta incutir esses valores nos seus atletas. Eu tenho conhecimento que agora continuam a fazê-lo na sua formação. Ou seja, o jogador formado nas escolas dos Chaves é um jogador, por norma, muito lutador, muito aguerrido, muito determinado. E nós crescemos com isso toda a vida. Sempre com o síndrome da inferioridade e que tínhamos que nos emancipar e evidenciar pela nossa garra, pela nossa luta, pela nossa agressividade. Então, eu era um jogador extremamente agressivo,
porque também, culturalmente, na altura, o futebol era mais físico, era mais agressivo em si, e era daqueles jogadores que, se fosse para morrer em campo, morríamos, era canela até ao pescoço, como se dizia, para nós o campo de jogo era um campo de batalha, completamente. Nós íamos para uma guerra, era essa a nossa mentalidade, e foi a mentalidade que eu sempre tive como jogador. Para mim, o futebol sempre foi mais que futebol, sempre foi uma maneira de afirmação, de luta, de muitas outras coisas que não só o jogo. E eu era um jogador desses, era um jogador de muito físico, muito trabalhador, corria muito, lutava e não desistia nunca. E a agressividade sempre no máximo. Nós, aqui neste canal, nós privilegiamos um bocado as histórias de balneário. Dessas épocas de jogador, alguma história assim engraçada que queiras? Eu tenho tantas, pá. As histórias são mesmo num balneário. O balneário é uma coisa, tem uma magia diferente. O que acontece no balneário, eu costumo muitas vezes dizer que eu tinha mais intimidade com os meus colegas do que uma vez tive com alguma pessoa da família ou até com alguma namorada ou alguma mulher. A intimidade e as relações humanas que se criam no balneário são coisas inacreditáveis, porque esses sentimentos todos depois vão para dentro de campo. A união que nós sentimos, a luta em conjunto por um objetivo é uma coisa muito forte. Há uma ligação muito forte entre os jogadores. Eu histórias tenho muitas. Olha, tenho histórias de... Isto estamos a falar na altura futebol profissional, em que não era amador. Fomos jogar um dia a Maria da Fonte, na altura. E então o treinador do caraças, estava a fazer a equipa, e quando central, ponta de lança, Saavedra. Tínhamos um peruano. Onde é que está o Saavedra? E ele lá procura no balneário, Saavedra. Vê se está na casa de banho. Nada. Saavedra não está. Na altura não havia telemóveis, não havia nada. Isto era 90 e ficou no hotel. O Saavedra ficou no hotel. E ele fez a equipa, esquecemos do homem lá. Vamos para o jogo, o treinador segue, lá faz. No intervalo aparece o Saavedra de táxi. Mister, estava na casa de banho. Ninguém espera por mim. Olha, dinheiro para o táxi, os diretores poder fugir, ninguém queria pagar o táxi ao homem. Uma confusão do caraças. Mas, não, tenho muitas histórias. Olha, desde treinadores que punham pós nas balizas e depois já começavam a ser conhecidos, e os outros treinadores à espera deles a nos deixarem pôr os pós nas balizas. Não, o futebol tem coisas incríveis. Tive um clube para nós. O clube tinha a tradição de, no fim do jogo, jantávamos sempre onde almoçávamos. E nós íamos jogar para o Porto, íamos comer ao Babaco, por exemplo, e já ficava marcado quando viéssemos o jantar. O jogo era às 3, acabava às 5, às 6 horas estávamos nós sentados para jantar. E eu ainda era um puto, tinha 20 e tal anos, e a primeira vez vem a senhora, olha, o que é que vai beber? E eu, uma Coca-Cola. Não temos Coca-Cola. E eu, no restaurante tem Coca-Cola, olha, uma água. Não temos água. Não tem água, tenho uma brincar almoçar, de água. Não, a direção só deixa beber vinho ou cerveja. Vocês já estão, quer-se ganhe, vocês estão a imaginar como é que era a viagem para cá. A direção não deixava, não havia, só subiu o vinho ou cerveja. Então a viagem para cá era um circo, quer se ganhasse, quer se perdesse, aquilo era incrível. Não, tenho, e outras que já nem me lembro, mas vivem-se histórias espetaculares e criam-se amizades que inesquecíveis. E às vezes, quando me reencontro com alguns colegas meus que já não me vejo, encontrei outro dia um amigo meu que já não me via há 24 anos, que jogamos juntos, e parece que a gente não se vê há 2 dias, porque as ligações são muito fortes, e o balneário é a coisa que mais saudades tenho dessa altura de jogador. A vivência de balneário é completamente diferente de quando depois é treinador. Treinador é um mundo completamente à parte. O treinador está lá num balneário longe, com 3 adjuntos. Não há tempo para
para relaxar, só estamos preocupados com o que vamos fazer, o que é que esteve mal, o que é que aquele jogador, organizar, nós temos que controlar tudo. Não, o jogador tem é que jogar e é completamente diferente. As nossas preocupações é aliciante também, eu gosto, mas o que nós vivemos num balneário, é uma coisa que não tem forma de se explicar, aquelas ligações, e isso faz muita falta. Depois dá-se a transição quase imediata para treinador, com a primeira experiência no Vila Pouca. Como é que foi essa transição? Como é que surgiu a oportunidade? Bem, eu já chego, pronto, eu joguei até por essa paixão que tinha pelo jogo eu joguei até as pernas não poderem mais, mas depois chegamos a uma altura em que a cabeça quer, mas o corpo já não pode. E então eu sempre estive ligado ao jogo e tinha no nível 2 treinador, tirei um mestrado em treino de alto rendimento na Faculdade do Porto. O treino sempre foi uma coisa que me interessou. Era uma coisa que eu achava que poderia ter algum jeito para aquilo. E decido acabar a minha fase de jogador, e depois tenho um colega meu que jogou comigo, também que partilhou essas vivências comigo no balneário, o Cristiano Moreira, que assume um cargo de direção desportiva no Vila Pouca e que me convida. Eu achava que eu tinha potencial para liderar um grupo e eu, como também já a minha profissão, professor de Educação Física, também já estava habituado a lidar com grupos e tal, foi uma transição fácil e pacífica, e apercebi-me que já não me fazia falta ao jogar futebol, já não me fazia falta, e gostei, passei lá um ano bom com gente muito, muito boa, e tive sorte também. E desportivamente esse ano como é que... Foi um ano difícil, porque sabe que nós, quando começamos alguma coisa, vimos sempre com o sangue na guerra, de querer mudar o mundo e de querer fazer aquilo que idealizamos, e as coisas às vezes não são tão fáceis assim. E em Vila Pouca tivemos que partir muita pedra, tive algumas dificuldades, sobretudo na mentalização das pessoas e dos próprios jogadores, do que é ser-se jogador. Porque o ser-se profissional não é um contrato, é uma atitude. Eu posso, na Distrital, ser um profissional do caraças. Tenho que ter a atitude de um profissional. E muitas das vezes os jogadores, quando estão na Distrital, pensam que não vão sair dali, que ninguém olha para eles, que não têm a responsabilidade nem o compromisso de se comportarem como profissionais. E isso é uma grande guerra e uma luta que tive no Vila Pouca, foi uma das lutas que tive, mas felizmente os jogadores depois começaram a perceber, e eu acho que fizemos um bom campeonato, e estou muito agradecido a todos eles por tudo que me deram também, porque portaram-se mesmo muito bem. Ok. Depois vem o Vila Real. Como é que surge o convite para assumir o Vila Real? O Vila Real surge como surge o Vila Pouca. O Cristiano Moreira assume o Cristiano Moreira assume o Vila Real e acha como um homem forte do futebol, e ele acha que o Vila Real está num processo de reestruturação completa. Estava há 3 anos na Distrital sobre o domínio de empresários com muito jogador estrangeiro, muitas despesas para os clubes. O clube estava numa situação financeira muito difícil, e então o clube pensa, quem idealizou todo este projeto foi o Cristiano, pensa que temos que romper com esse passado, temos que voltar à essência do Vila Real. Jogadores da terra, formados na cidade, jogadores ambiciosos, treinador jovem, com ambição também, e ele acha que eu sou a pessoa ideal para liderar esse projeto, e assim foi. E eu, na altura, fiquei assim um bocado surpreendido, porque
Não é fácil num clube com um centenário, um clube centenário como o Villarreal, com a grandeza que tem o Villarreal no distrito e com o que representa, irem buscar um treinador que ainda não tinha provado nada, uma pessoa desconhecida, conhecida como jogador, mas desconhecida como treinador, e foi um ato de coragem e felizmente as coisas correram muito bem. Pronto, as coisas realmente correram muito bem. A direção, quando traçou os objetivos para a época, eles aproximavam-se alguma coisa daquilo que depois efetivamente acabou por ser, ou aquilo acaba depois de ser uma surpresa para toda a gente? Bem, eu mandei-me contar coisas que nunca contei.